Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta um pouco antiga. Ela foi retirada direto do Reddit, eu mesma traduzi, adaptei e é uma das minhas favoritas e eu espero que vocês também gostem. O nome dela é O Desaparecimento de Deborah Kane. Vamos lá? O desaparecimento de Deborah Lindsay Kane. Estou postando a minha versão dos fatos essa noite, na esperança que se esclareçam todos os mal-entendidos a respeito do desaparecimento de Deborah Lindsay Kane. Faço isso por minha conta e risco. Caso não entendam ou não aceite o que eu tenho a falar, nada disso importará depois dessa noite. Considerem essa carta como a minha patética tentativa de desculpas. Apenas. E tudo depois da maldita fita que foi encontrada na casa abandonada. Bem, por mais que seja difícil admitir, tudo o que aconteceu é meio que minha culpa mesmo. Bom, preciso começar. Deborah Lindsay Kane. Essa era a verdadeira identidade da blogueira Sugar Cane, uma menina ruiva e delicada que se vestia de maneira simples, sem muita vaidade, às vezes até mesmo parecida com um garoto. Sua irmã Peyton a descrevia como uma pessoinha difícil se você não a conhecesse, cheia de opiniões polêmicas, mas no fundo uma doce pessoa, apenas esperando uma desculpa para se abrir com alguém. Adorava cerveja e Sprite e sentia muita falta de seu pai, que havia morrido em 1991. Bom, agora vou falar sobre o início de tudo. Deborah começou a sua carreira com uma página de humor quando uma amiga convenceu-a a criar uma conta no MySpace. E ela usava essa conta para postar imitações e, de certa forma, ridicularizar alguns conhecidos. Depois de certo tempo, ela ficou tão boa naquilo que se tornou especialista em menosprezar as pessoas, mas de um jeito divertido, digamos assim. Além disso, sempre ficou conhecida por fazer reviews de livros, revistas em quadrinhos, filmes e até mesmo de e-mails de haters que ela recebia de sua crescente rede de leitores. Com o tempo, Deborah percebeu que algumas pessoas realmente gostavam do que ela escrevia e, na metade de 2005, aposentou sua conta no MySpace e começou seu próprio site de humor, o Sugarcane Junction. Ela achava que blogs eram um desperdício de tempo feitos por pessoas carentes, egoístas e sem conteúdo, mas devido ao pouco aumento de fãs, acabou criando esse blog para si mesma. Com o seu humor ácido, ela tinha um público razoável, mas isso faz tanto tempo que quase ninguém se lembra dela mais. A maioria dos viciados em internet de hoje em dia nem sabem que ela existiu, tanto que até encontrarem a fita que mencionei no início da história, quase ninguém se lembrava dela, ou que ela tinha desaparecido e que possivelmente estivesse até assassinada. Mesmo em seu auge, Sugarcane era apenas mais uma entre várias comediantes da internet. Ela era mais engraçada que a maioria das pessoas e certamente muito boa com as palavras, mas por outro lado, não era lido por um público tão grande assim. Tanto que, por anos, as circunstâncias a respeito do seu desaparecimento eram mencionadas apenas nos mais obscuros tópicos de alguns fóruns da internet, e ela teria sido esquecida por completo se alguns funcionários públicos não tivessem encontrado, na última segunda-feira, a fita, a bendita fita cassete gravada. Continuando o meu relato. Uma das especialidades do blog Sugarcane Junction era cobrir e comentar todos os feriados ou festivais que aconteciam, e seus artigos sobre esses eventos eram geralmente os mais aguardados. Deborah compôs ótimas canções de humor sobre bebida para o seu artigo sobre a Oktoberfest e até um belo poema para o Dia dos Pais. Para o Natal de 2005, em um dos posts mais polêmicos, ela escreveu séries de paródias de passagens bíblicas, o que fez com que recebesse dezenas de e-mails furiosos. Acredito que deu agora para vocês conhecerem um pouquinho sobre a pobre Deborah. Mas para continuar, no entanto, é preciso que eu também fale sobre mim.
Naquela época, eu era conhecido como Dead Boy e era um dos mais fiéis leitores das postagens de Sugar Cane. Durante a primeira semana de outubro de 2006, eu sugeri a ela que passasse a noite na casa assombrada da família Dalley e escrevesse sobre a sua experiência para um artigo de Halloween. Ela leu o comentário e achou que eu era infantil e que a ideia era idiota. Então, fiz uma aposta e disse que daria a ela $1.000 se ela cumprisse o desafio. Infelizmente, Deborah aceitou. Na última semana de outubro, perto do Halloween, ela anunciou que faria uma longa viagem de carro até a casa assombrada dos Dalley para cumprir o desafio que eu havia proposto. Ela embarcou para lá na noite do dia 29, encorajando seus leitores a ficarem ligados para mais detalhes da sua jornada de $1.000 até a tal casa mal assombrada. Eu realmente tinha a intenção de dar a ela o dinheiro e nunca teria feito essa maldita sugestão a ela caso eu soubesse o que aconteceria depois. Deborah sempre pesquisava sobre assuntos que trataria antes de suas jornadas, com a finalidade de criar um conteúdo completo e interessante. Com a mansão assombrada da família Dalley, não foi diferente. Depois da tragédia que aconteceu com ela, no seu apartamento, a polícia encontrou recortes de jornal desde 1960 sobre a tal família. Um artigo que elogiava Kevin Dalley, o pai, pelas vidas que salvou de um incêndio. Outro relatava os rumores de que Naomi Dalley, a mãe, derrubara propositalmente seu filho da escada, causando ao menino um trauma na cabeça e, consequentemente, deixando-o autista. Um dos maiores falava sobre a procura sem resultado dos corpos quando a família toda desapareceu em 1982. Havia, ainda, várias reportagens com os testemunhos dos vizinhos e amigos da família sobre a última vez que viram os Dalley. No entanto, os textos que mais chamaram a atenção de todos eram aqueles que falavam do filho dos Dalley, Jeff, um garoto de 8 anos. Ele era conhecido como artista abstrato desde que tinha apenas 11 meses de idade, isso mesmo após a mãe derrubá-lo da escada. Ainda havia um artigo que falava que o desempenho escolar de Jeff, após a queda, havia diminuído, mas os trabalhos que fazia nas aulas de arte eram muito originais. A maior parte de seus quadros representavam reinos abstratos em formas retorcidas e sombras ameaçadoras. Ele afirmava que os sussurros o faziam desenhar essas coisas. A única explicação que ele tinha para esses sussurros foi gravada uma vez. Eles me seguem por toda a minha casa. Eu não consigo vê-los, mas eu sei que estão lá. Aqui, devo dizer que não acho que Jeff Dalley estava viajando ou sonhando. Na minha opinião, seu subconsciente era a porta para outros mundos, e talvez sua mãe soubesse disso e por isso tentou matá-lo. Não sei. Vendo tudo com os olhos de hoje, eu realmente gostaria que ela tivesse tido sucesso nessas tentativas. Agora que vocês sabem bem quem são os Dalley, vou falar um pouco mais sobre a família nos meses antes da tragédia. Os colegas de trabalho de Kevin, o pai, achavam que ele ficou paranoico e o descreveram como nervoso, constantemente no limite, como se estivesse sendo perseguido por um lunático e não pudesse despistá-lo. Naomi, conhecida normalmente por receber os clientes em seu bar com muita alegria e cordialidade, parecia ter rastejado para dentro de uma concha e se fechado. Nos dias finais, ninguém mais a reconhecia, estava sombria e triste. Os funcionários disseram que ela começou, inclusive, a ir frequentemente ao banheiro para chorar escondida. Alguns que viram a cena diziam que ela tapava os ouvidos com força, como se não quisesse ouvir algo que a atormentava. E então, um dia, Jeff não apareceu mais na escola e seus pais nunca mais apareceram nos trabalhos. Foi algo tão repentino que alguns disseram que eles haviam desaparecido no ar. Os artigos mais recentes na coleção de Deborah descreviam fenômenos estranhos, mas aparentemente banais, como sons que vinham da casa abandonada dos Dalley entre 1989 e 2004. Alguns desses textos eram tão estranhos que foram considerados pegadinhas ou exageros grotescos de pessoas que queriam fama
como no caso da mansão de Amityville. Vou citar agora alguma dessas histórias. História 1. O cão de um dos vizinhos correu para a varanda da casa dos Dalley. Quando voltou para casa, passou os próximos dias chorando e cobrindo seu focinho, aparentemente sem nenhum motivo. Em uma manhã, os donos do pobre cãozinho notaram que ele havia sumido e nunca mais o viram. História 2. Um jovem casal afirmou ter visto uma silhueta nas sombras do jardim frontal da casa, sussurrando algo para eles enquanto passavam pela casa tarde da noite. Eles não podem afirmar se havia ou não alguém lá, e enquanto continuavam sua caminhada, aquela sombra os perseguiu por vários quarteirões, até desaparecer completamente. História 3. Vários carteiros deram depoimentos idênticos sobre ouvir movimentos e cochichos dentro da casa enquanto passavam por ali, em sua rotina de trabalho e entregas de correspondências. Um deles achou que era obra de alguns engraçadinhos fazendo pegadinha e acabou alertando a polícia. Quando chegaram lá, os policiais nunca encontraram ninguém dentro da casa. Bom, eram muitos relatos, não consigo descrever todos, mas agora que vocês já sabem sobre todo o passado da casa, preciso voltar ao presente, à história da maldita fita da qual falei lá no início. No começo dessa semana, funcionários da prefeitura estavam preparando a casa para a demolição quando descobriram a fita debaixo de uma velha escrivaninha. Um deles alertou sobre a história das pessoas desaparecidas e eles então deram a fita para a polícia. O oficial que a recebeu, um amigo meu, o qual o nome não será revelado, tinha sido um fã da Sugarcane. Eu passei uma tarde inteira na casa dele ouvindo a gravação. Para espalhar a história pela internet e alertar as pessoas, eu transcrevi as gravações encontradas na fita para o meu próprio blog. Vou colocar algumas abaixo. Ouça por sua conta e risco. Gravação 1. A fita começa com 15 segundos de silêncio, quebrados por uma voz rouca feminina. Não acho que eu tenha vindo alguma vez para esse lado da cidade. Tive que parar em um restaurante para pegar informações porque eu consegui me perder por essas ruas que parecem todas iguais. Falta apenas mais 1 hora de viagem e será por volta de meia-noite quando eu chegar ao local. Eu falei para a moça que me atendeu que eu estava indo visitar uma amiga minha que morava na vizinhança, perto da casa dela, e ela ficou feliz por poder me ajudar. Imaginei que ninguém ficaria muito contente se eu ficasse falando para todos que eu passarei meu final de semana invadindo a casa dos outros. Mesmo que os dela estejam bem mortos, né, e provavelmente não dariam a mínima. Silêncio por 8 segundos. Suspiro. Eu me sinto tão boba por estar fazendo isso, mas vendo pelo lado positivo, eu vou conseguir pagar meu aluguel mês que vem. Agora são 11 da noite em ponto. Demorei a eternidade para encontrar essa casa estúpida. Sempre entrava nas ruas erradas. Bom, pelo menos é difícil perdê-la depois que finalmente a encontrei. O jardim frontal é uma selva de videiras e 3 pés de grama infestados de milhões de espécies de insetos, acho que jamais vistos pelo ser humano. Você não consegue nem ver a porta de entrada pela rua durante a noite porque as sombras das plantas a engolem. Estacionei a 2 quarteirões de distância e andei até aqui. Vou procurar uma janela em que eu possa escalar e entrar na casa. Não quero precisar alcançar a porta de trás, pois isso levará a eternidade no escuro. Falarei mais quando entrar. Gravação 2. Um tempo depois, é possível ouvir passos ocos sobre as velhas tábuas de madeira, uma série de batidas distorcidas enquanto o gravador sacode violentamente. Silêncio por 16 segundos. Ai, tropecei. Uau, é um breu aqui. Onde está a minha maldita... Silêncio, arrastado pelo próprio minuto, em mais passos. Suspiro profundo. O gravador, então,
Faz sons como se estivesse sendo agitado. Ok, estou dentro. Montei meu acampamento. Acho que é no escritório aqui da casa. Há uma velha empoeirada escrivaninha e uma estante próximas a mim. Ambas estão vazias. Estou pronta para fazer meu tour pela casa. Câmera pronta, embora esse lugar não tenha muito a se ver. Vou manter o flash desativado, então as fotos terão de ser editadas depois que eu voltar. Eu deveria usar a lanterna desligada até meus olhos se acostumarem, mas... eu não vou fazer isso. 2 minutos de silêncio e ocasional som eletrônico de uma câmera tirando fotos. Tosse. A casa é realmente espaçosa dentro dos seus 2 andares. Aí está você, escada imprecisa. O carpete foi todo rasgado, exceto por um canto da sala de estar, de modo que o chão é todo de madeira dura. Pegadas. De repente, o barulho alto das dobradiças enferrujadas de uma porta. Deborah parece se assustar com o barulho e continua. Olha, um banheiro mofado intocado desde 1982. Várias tossidas enquanto a câmera tira foto. Dobradiças mais barulhentas. Silêncio. Mais cliques de câmera. Que nojo! Há aranhas armadeiras em todo lugar. 7 minutos de silêncio, apenas com pegadas, cliques de câmera e tossidas de Deborah. Sons ocos de botas subindo as escadas e pegadas mais altas, rangidos insalubres. Deborah faz vários comentários sobre o layout da casa. A poeira está me matando. 2º andar. É instável pra cacete. Espero que a construção não desabe sobre mim essa noite. Mais pegadas enquanto ela retorna para o 1º andar. Quando a fita completa 10 minutos, há silêncio mortal por aproximadamente 20 segundos. Deborah respira fundo. Bem, acho que é isso por hoje. E eu vou dormir com as aranhas. Silêncio por 2 minutos. Estalo de madeira. Deborah fala novamente. Achei uma madeira solta no chão do escritório. Eu terei que checar isso amanhã de manhã. Passos vagarosos, pesados e cuidadosos de botas no chão de madeira. Farfalhar de pano. Tosse. Deus, eu não consigo respirar nesse lugar. Certo. Hora de dormir. Terminarei minhas anotações amanhã. Boa noite. Gravação 3. Chocalhos no gravador. Deborah começa a falar, mas só saem as primeiras sílabas antes dela ficar quieta novamente. Silêncio por mais 1 minuto. Há algo aqui. Passos pequenos de pés descalços são ouvidos. Silêncio. Rangido de porta. Farfalhar de panos. Deborah fala. Malditos ratos. Eu sabia. Eu os ouvi cavucando as paredes do quarto. Deveria ter trazido uma barraca. Ok. Bem, eu não vou dormir essa noite depois de tudo, então vou erguer aquela tábua para passar o tempo. Falo mais sobre isso depois. Chacoalhos são gravados enquanto o gravador é posto de lado. Nos próximos 5 minutos, nada mais além de som de unhas e algo metálico, provavelmente um canivete suíço, são ouvidos arranhando a madeira. Um suspiro e o barulho de um pequeno objeto. As pegadas de Deborah saem de alcance do som. Deborah diz algo longe demais para ser ouvido e parece esperar uma resposta. Ela se repete, mais alto. Quem está aí? Nada por 1 minuto e meio. Barulho da porta do escritório se fechando. Batidinhas de pés descalços voltando. Chacoalho da fita. Estou enlouquecendo. Eu juro que eu pude ouvir. Então, silêncio. Arranhados e batidas voltam. E momentos depois, há um barulho de madeira sendo colocada de lado. Ahá! Barulho de papel.
Mais barulho de papel. Silêncio. Há desenhos nesse papel, desenhos amassados, recheando os pequenos espaços da tábua. Acho que são desenhos de Jeff Daley. Quando ele tinha 5 anos, ele costumava desenhar seus pesadelos. Não, esses não podem ser de verdade. Os detalhes são... De repente, barulhos de papel sendo desamassado. Deborah fala silenciosamente, quase inaudível, como se estivesse lendo algo para si mesma. Não ouça. Não é o papai. Não é o papai. Não é. Silêncio, respiração profunda e tremida. Gravação 4. Ok, isso não tem mais graça. Um som distante, possivelmente no corredor, e um suspiro agudo. 2 minutos e 40 segundos de silêncio. Ouve-se um murmúrio. Deborah parecia assustada e dizia: Não tem graça. Novamente, sons de pés próximos ao gravador. Ouve-se uma voz humana, que não parecia ser de Deborah, falando de maneira sussurrada. Ela diz apenas uma palavra difícil de se entender, mas parece com o próprio nome dela. O gravador se agita violentamente e atinge o chão. Agora, a voz de Deborah gritava: Não tem graça! Pare com isso! Silêncio. Batidas de pés descalços deixando o quarto. Lembre-se que Deborah estava de botas. 3 minutos passam sem barulhos, exceto por baques periódicos dentro da casa e Deborah gritando ao longe, com raiva. Os passos voltam. Batida forte com a porta do escritório. Soluçar baixo, bem perto do gravador. Nada mais por outro minuto. Então, é possível ouvir a voz de Deborah falando muito baixo para que seja registrado no gravador. Sua garganta parecia estar apertada. Os soluços param enquanto Deborah abruptamente prende a respiração. A voz sussurrante fala de novo, baixinho, de dentro do quarto agora. Pés se debatendo no chão. A janela do escritório guincha enquanto é aberta. O resto da fita é só silêncio. Naquela noite, Deborah postou um update no seu blog. Não havia nenhum traço de sua narrativa divertida, como era de costume. Várias frases eram apenas maldições e xingamentos. Ela queria que eu me desculpasse por algo que ela achava ter sido uma perversa pegadinha de Halloween. Na cabeça dela, eu tinha ido até a casa dos Daley para assustá-la. Ela manteve consigo um dos desenhos que encontrou na tábua solta e incluiu em sua postagem, dizendo que aquilo era uma tentativa óbvia de um adulto imitando a obra de Jeff, o garoto autista de 8 anos. Desenhado inteiramente em giz de cera preto, parecia uma caricatura de uma sala de estar feita por Salvador Dalí. No meio, em pé, uma forma negra, com a aparência distorcida, como naquelas velhas casas de espelhos. Portanto, era impossível saber se era humano ou não. A coisa olhava diretamente ao espectador, com 2 buracos negros sendo seus olhos. Mas 3 pessoas podiam ser vistas ao fundo, também olhando para o espectador. Era como se o ato de desenhar a cena tivesse tomado a sua atenção. Embora seus rostos fossem sem forma e uma mistura de branco e cinza, os 3 pareciam sorrir. Era um desenho tão bem feito que sugeria um nível artístico além do que um menino de 8 anos era capaz, mas o estilo se encaixava bem com os outros desenhos já vistos de Jeff Daley. Deborah e eu tivemos uma briga depois daquela postagem. Metade dos leitores achavam que eu era um babaca por ter feito uma pegadinha tão escrota com ela. A outra metade achava que Deborah estava fazendo uma pegadinha nela mesma. As atualizações seguintes do blog foram apenas descrições dos sons da casa Daley, então todo mundo estava certo de que era uma pegadinha dela. Eles ainda acreditavam que era uma brincadeira, quando ela não atualizou nada por 2 semanas inteiras.
No entanto, no dia 4 de novembro, já no meio da tarde, Deborah ligou para sua irmã, Peyton. Ela estava chorando tanto que Peyton não conseguia entender uma palavra do que ela disse no começo. A seguir, vou transcrever as palavras de Peyton. Ela estava claramente bêbada e começou a falar sem parar. Disse que estava arrependida de ter perdido meu casamento, arrependida por ter sido rancorosa quando estávamos crescendo, arrependida por eu ter chutado o nosso cachorrinho quando tinha 12 anos, pedindo desculpas por todas as coisas bobas, como uma confissão desesperada de uma pecadora. Ela parou de respirar e eu ouvi alguém mais no quarto falando baixinho com ela, como se não quisesse que eu ouvisse. Eu perguntei se ela queria que eu fosse até a sua casa. Ela começou a chorar novamente e me disse: "Eu ouço papai, mas não é o papai." Então, ela desligou o telefone e eu chamei a polícia. Eles não encontraram ninguém quando chegaram lá. Eu estava falando com ela poucos minutos antes, não tinha como ela ter desaparecido assim. Bom, agora eu direi as minhas conclusões. A maioria das pessoas continua pensando que o desaparecimento de Deborah é uma farsa orquestrada por ela ou outro indivíduo doente. A fita foi declarada como falsa por várias pessoas e não vai demorar para que a história de Sugar Cane desapareça na escuridão novamente. Eu espero evitar isso, não porque eu sinta pena de Deborah Lindsay Cane, mesmo que eu sinta, mas para prevenir que mais alguém suma como ela, como os funcionários públicos que também desapareceram e como meu amigo policial, que não é visto há mais de 10 dias. Foram sussurros, eu sei. Uma vez que eles te enxergam, eles marcam seu território. Uma vez que eles te farejam, eles te caçam como cães famintos até que façam você desaparecer. Eles te chamam baixinho, como se tivessem medo de falar alto. Às vezes, a 2 metros de distância. Às vezes, do seu lado. Eles imitam pessoas próximas a você, talvez porque acham que assim é mais engraçado. Mas você não consegue deixar de ouvi-los ou sequer pode calá-los. A única coisa que pode fazer é acabar com seu próprio sofrimento antes que eles te arrastem para onde diabo seja o lugar onde Deborah também foi levada. Agora, sinto que chegou o meu momento de partir. Minha mãe tem me chamado o tempo todo na última hora, mas só tem um problema. Ela já está morta há 5 anos. Não mexam com aquilo que vocês não conhecem e, mais do que isso, não dê ouvidos às vozes que falam na sua cabeça. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um relato um pouco grande, mas particularmente eu, como disse, é um dos meus favoritos. Por gentileza, eu peço que vocês deixem um like, façam um comentário. Isso me ajuda muito. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mais creepypastas, é só me pedir. Obrigada e tchau, tchau.